Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos conversar com Fabiana Bigarella. Daqui a pouquinho ela já está entrando. Mais uma semana de lives aí que se inicia. Está sendo uma experiência única essas trocas. E hoje a gente vai conversar com Fabiana Bigarella. Boa noite, Johnny, Tênis está por aqui. Fabiana já está aqui. Vou chamar a Fabi já para a gente começar. E aí, Johnny, como é que tá? Beleza? Fabi? Oi, Fabi. Oi, Jair, boa Tudo bom? noite. Boa noite. Joia, tudo bem? E Tudo ótimo. vocês por aí, como é que estão? Tudo bem. Tudo na paz. Ah, então tá ótimo. É isso. Então é isso, Fabi. É um prazer a gente estar conversando com você. A gente que se conheceu lá na residência, né? Então é sempre um prazer estar trocando. E está sendo para nós do Grupo Penumbra, está sendo uma experiência única essas lives, essas trocas com artistas importantes e renomados aí. A gente fica muito feliz. Então, para a gente É, começar, Fabi, para quem não conhece você, você pode se apresentar, Fabi. tá ótimo. Eu quero começar agradecendo a oportunidade, agradecendo o convite e dizendo que fico assim muito honrada de ser convidada para uma live, que é um trabalho muito bacana, uma proposta muito bacana. Ainda mais não sendo uma sombrista, né? Então eu venho com um outro olhar, com outras percepções, né? E isso é muito bacana, assim, porque eu tenho acompanhado as lives e tenho visto pessoas de todo o Brasil e de outros países também participando, então fico muito grata pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Fabiana Bigarella, eu faço parte da Companhia Teatro Lumbra, aqui do Rio Grande do Sul, né, extremo sul do Brasil, e vou contar assim um pouco para vocês da minha história com o Teatro de Sombras, né? Porque eu acho bacana dar uma resgatada, ter um pouquinho de contextualização porque, como eu disse antes, eu não sou uma sombrista, não sou uma estudante de teatro, não estudei, né? E veio por outros caminhos esse encontro com o teatro e especificamente com o teatro de sombras, né? Então, também, para mim, assim, tem todo um processo muito interessante nessa história, que é a minha relação de infância, assim, eu acho bacana. Estava dando uma pensada sobre isso, assim, e não tenho um histórico familiar de o teatro fazer parte da minha vida, né? Nunca pensei que eu iria trabalhar, né, na área da cultura, que ia trabalhar com teatro. Então é uma grata surpresa estar aqui hoje, né, e falar um pouco dessa trajetória na Companhia Lumbra. Então tive esse contato assim com o teatro de animação e especificamente com o teatro de sombras no final dos anos 90, já faz um tempinho, né? Que foi justamente onde eu encontrei o Alexandre, a gente se conheceu e aí o meu caminho ele inicia nessa área quando eu conheço ele. Então a nossa história de ser colegas de trabalho, de ser companheiros, ela se mistura com isso, né? Então eu estava terminando a minha formação em psicologia quando a gente se conheceu. Eu fazia um estágio
na Secretaria de Saúde de Porto Alegre, e o Alexandre tinha um espetáculo de teatro de animação junto com o Paulo Balardim, que já passou por aqui, né, que já conversou com vocês, e com o Mário de Valente também. E ali foi o primeiro contato que eu tive com os meninos e que tive com o teatro de animação. E aí eu comecei a me relacionar com eles e eles estavam iniciando um processo de fazer um espetáculo de teatro de sombras. Isso no ano de 98, se eu não me engano, que foi a primeira experiência deles. E foi a primeira vez que eu vi teatro de sombras, foi num espetáculo que eles montaram para um projeto, que era um projeto chamado Agenda Mirim, um espetáculo que foi encomendado pela Prefeitura de Porto Alegre, e foi um espetáculo que não deu muito certo, que o Alexandre geralmente fala disso, que é uma frustração dele, que foi onde ele começou, né, a fazer teatro de sombras. Então, nesses primeiros contatos que eu fui percebendo assim, bom, como é que eu posso entrar, né? Na verdade, foi uma coisa meio espontânea, assim, com a minha formação, que eu fui descobrindo que lugar eu ia ocupar, né, nesse espaço do Teatro de Sombras. Então, eu não sei, assim, Jair, se tu quer me fazer mais alguma pergunta, eu posso continuar nesse Não, histórico, fazer links, como é que continua, fica melhor? Hã? continua. Tá. Hoje, como eu até falei com o pessoal, hoje eu vou fazer uma terapia, eu vou mais ouvir a Fabi do que aproveitar que ela é psicóloga, arte terapeuta, vamos ouvir ela. Eu acho que, na verdade, nós vamos fazer, né? Porque sempre que a gente fala, a gente se escuta e é muito bacana Sim, isso, né? Então, eu vou seguir um pouco nisso, assim, para depois eu vou contextualizar as questões da psicologia, da sombroterapia, né? Mas eu acho muito também importante falar dessa nossa trajetória como companhia sim, e da minha participação, porque é esse histórico que me leva, né, a pensar e trabalhar a arte junto com o processo terapêutico, né, e me especializar na arte terapia e desenvolver esse processo da sombra terapia também, né, que foi uma um processo que foi despertando durante assim a realização dos espetáculos, né. Então, no ano de 2000, o Alexandre fundou a Companhia Lumbra e começou a fazer uma pesquisa para o nosso primeiro espetáculo, que é o Saci Pererê, a Lenda da Meia-Noite, né? E aí, nessa época, eu ainda não estava mergulhada na companhia. Eu tinha recém me formado e eu acompanhava esse processo assim da criação das figuras. Ele ocupou um quartinho que a gente tinha lá em casa, então botou uma tela e aí eu comecei a entrar nesse imaginário assim de passar, sabe quando tu passa e a porta tá aberta e tu dá uma espiadinha naquele lugar? Então tu vai tendo, nossa, mas o que que é isso, né? Então foi um processo assim e ainda é um processo de descobertas, né? Um mundo que se abriu para mim, que veio de uma história assim de infância que não foi uma infância tão lúdica. Era foi uma infância mais prática. E aí, depois de madura, eu começo a mergulhar nesse universo mais simbólico e que começou a me instigar para sair um pouco dessa realidade do mundo e essa coisa mais da psicologia freudiana, né, que é uma psicologia mais da fala, e aí eu começo a perceber que o teatro de sombras trabalha com outras possibilidades, que é uma coisa mais simbólica e que começou a abrir, né, essas ideias, esse encantamento para mim. E aí também, quando a gente começa a fazer esse espetáculo em 2000,
a gente começa a trabalhar com um tema que são as crianças e trabalhar com o Saci, que é um pregador de peças, que apronta, que assusta. E aí a gente começa a trabalhar a questão do medo, né? Como é que é isso? A gente pensou um teatro de sombras para criança com o Saci. A nossa ideia nunca foi trabalhar um espetáculo mimoso. A gente queria uma provocação. E aí o tema do medo, da sombra, de poder lidar com essas possibilidades de criar um ambiente para as crianças, e não só crianças, né, para todos, mas especialmente para elas, que tivesse essa provocação um pouco de criar uma situação que gerasse uma surpresa para alguns, medo, né? Como é que se lidava? Como é que o público lidava com isso, né? Então isso foi um processo muito interessante, porque quando a gente fez o espetáculo, eu comecei a participar da companhia, fazendo aquelas coisas que quem tem um grupo de teatro sabe, né? Tem alguém lá que faz a bilheteria, que faz uma produção que na época eu nem entendia que aquilo era uma produção, né? Eu simplesmente fazia o que a gente precisava enquanto companhia. E aí naquela época era o Alexandre, eu e o Flávio Silveira, que foi nosso primeiro parceiro assim de companhia, que estreou o Saci com a gente em 2002. E aí eu tive assim um privilégio que eu acho naquela época e até hoje, que era de ficar sentada junto com a plateia assistindo o espetáculo. E aquela experiência, que até hoje sempre que eu posso eu faço isso, foi uma das coisas mais interessantes e ricas para a gente enquanto companhia nesses anos todos. E para mim, especialmente pela questão de poder ouvir como é que o público reage, né? Acompanhar e ter um retorno de como é que o espetáculo batia nas pessoas, porque lá em 2002 eram pouquíssimos espetáculos de teatro de sombras que a gente tinha no Brasil, né? Nós éramos uma das poucas companhias, não éramos a única, mas era uma das poucas que trabalhava, né? Então era tudo muito novo também, não só a questão bibliográfica, né, do teatro de sombras, mas também a questão da plateia, do espetáculo, como é que ele funcionava, como é que as pessoas sentiam, né? Então, esse foi um processo assim muito interessante que eu consegui estar com o público e poder dar esse retorno para os meus colegas que estavam no palco, e isso foi produzindo a cada novo espetáculo, a cada nova dessas vivências com o público, essa possibilidade de a gente ir entendendo, né? Como é que é esse público que, quando ele entra na sala para ver o espetáculo, como é que ele reage? Tu já tem uma luzinha mais baixa, já dá aquela sensação diferente, né? Vocês sabem bem como é que é isso, né? E aí, no meio do espetáculo, como é que é o comentário? O que que rola, né? O que que as pessoas falam durante o espetáculo? E no final, que é quando tu baixa o pano, tu mostra, né? Como é que é isso também? Então, aí eu fui percebendo, nossa, como essa linguagem do teatro de sombras mobiliza a arte, mobiliza, obviamente, todas as artes, né? Mas especificamente essa do teatro de sombras despertava sensações para mim muito interessantes nas pessoas, né? E aí uma delas era essa questão do medo, né? Das crianças, a reação, do choro, da surpresa, e me trazia muito uma memória de infância, assim, que era a dos meus medos. Eu era uma pessoa que tinha muito, uma criança com muito medo do escuro. E aí depois eu fui me dar conta que os caminhos me levaram justamente a lidar com o escuro na vida, né? A me relacionar, fazer um trabalho que, como já foi comentado aqui várias vezes, a gente sabe que o escuro é um elemento fundamental, né?
para que o teatro de sombras aconteça também, né? Então, essa é uma trajetória, assim, de como é que a coisa foi se desenvolvendo e aconteceu, né, na Companhia Lumbra. E aí também do processo que eu disse, bom, tem alguma coisa aí que é muito interessante de se pensar, né, como espetáculo e como referência, né? Então, eu nesse período a gente uns anos depois, que aí a gente teve outros espetáculos, começou a fazer a Bolha Luminosa também, que é um espetáculo interativo de rua, que tinha muito esse contato com o público, né? Isso também foi me chamando muito a atenção, essa relação de como é que as pessoas se relacionam com a sombra, né? A sombra como arte e a sua sombra pessoal. E junto a tudo isso, a gente começou a fazer as oficinas de teatro de sombras. Isso lá por 2004, né? E aí o Alexandre começou a fazer essa oficina, ele e o Flávio, nosso colega, e aí a gente começou a conversar sobre isso. Eu não participava ainda das oficinas e ele me disse, bom, me contava como é que era e eu disse, tá, Alexandre, eu acho que a gente tem que juntar um pouquinho da psicologia, da sensibilização das pessoas para a gente desenvolver, para não ficar só na linguagem e na técnica, né? E aí a gente foi aprimorando, eu comecei a participar dessas oficinas, levando esse apoio para ele, esse olhar, né, mais da sensibilização de um processo mais sensível, né, da psicologia junto, e aí a gente foi desenvolvendo essas oficinas, né, que começaram em 2004, e aí a gente foi fazendo, a gente ganhou em 2007 um palco giratório, e aí a gente foi fazer, atravessamos o país, de norte a sul, de leste a oeste, levamos oficina de teatro de sombras, levamos o Saci Pererê e a Bolha Luminosa. E ali foi uma virada para mim, foi um impacto impressionante essa questão de estar com as pessoas e sentir o que essa linguagem potencializava, né? E percebi assim o quanto mobilizava e pensei, bom, vamos ver o que eu posso estudar, o que eu posso fazer com isso. E foi quando eu fui fazer a especialização em arte terapia. E fiquei muito impactada que eu tive um contato maior com o psicólogo, a história e todo o trabalho, né, e a teoria do Jung, que ele fala da sombra como um elemento psicológico, né, que a grosso modo é aquilo que está oculto, é aquilo que a gente não quer ver, mas que é o que nos traz a nossa luz interna, é o que ilumina a nossa alma e nos potencializa a fazer transformações na vida, né? E aí, a partir disso, eu desenvolvi, junto com o Alexandre, esse projeto da sombra terapia. Então, a gente juntou tudo isso e faz os trabalhos lá nas vivências de verão, né? Que tu já participou, né? E Sim. desde 2013 a gente junta essas questões do teatro de sombras com a sombra terapia, né? Buscando esses processos de autoconhecimento e tanto do desenvolvimento artístico como desenvolvimento pessoal, né? Então esse é um processo que a gente vem trabalhando esses anos todos e pensando e que nessa experiência que eu comentei com vocês do palco giratório, que a gente viajou um ano inteiro, assim, foi uma das coisas mais incríveis que eu acho que a gente pôde viver como artistas. Eu, na minha área, assim, de contato pessoal, eu percebo que não tem
consultório, não tem relação que me dariam essa vivência de experimentar essa diferença de cultura, de experiências de realidade, de apresentar o teatro de sombras em condições completamente diferentes, né, de um país como o nosso, que tem uma diversidade cultural, uma diversidade ambiental, uma questão de temperatura, né? Aí em Cuiabá, por exemplo, ir com a bolha, ir para a rua, é uma coisa que é Sim. sempre uma experiência fantástica. Fazer sombras em Cuiabá não é muito fácil, né, Não, Jair? não é muito fácil. É. Então é mais ou menos isso, assim. Eu não sei se tu quer me perguntar alguma coisa para não ficar só um monólogo, né? Não, eu queria continuar nesse mesmo caminho. Dizem que o artista ele é inquieto, né, que ele é insatisfeito com a realidade, por isso o artista ele cria muito, porque ele pensa demais, né? Como diz Descartes, penso, logo existo. Quais são os benefícios da arte-terapia para o artista? Uhum. Eu acho que tem uma coisa que é assim, né, Jair? Eu vou te dizer como é que eu percebo, vou levar para esse viés da experiência que eu tenho da sombra terapia, de trabalhar com as oficinas de teatro de sombras, né? Que aí eu posso trazer isso como uma referência que eu percebo. Que o artista, como ele é muito mental, ele é muito preparado para atuar, né? Para fazer, para aparecer como tal. Quando vem essa questão do teatro de animação, e especificamente teatro de sombras, ela dá uma quebrada nessa relação, né? A arte, essa arte terapêutica, ela vem para quebrar um pouco isso, né? Que é assim, que a gente sempre fala e brinca, né? Menos o meu ego e mais a minha sombra, nesse caso específico, né? Então é aquela coisa de tu poder ir desconstruindo e te desligando um pouco de quem tu é para que a tua sombra tome esse lugar, né? Que ela apareça e tu vá aos poucos conseguindo perceber o que tem dentro, né? Então eu acho que a arte terapia e no caso a sombra terapia ela possibilita isso para o artista, para o ator, que é assim, é despir um pouco o ego e se entregar a alguma outra coisa que tem além dele que não é só a potência do corpo, da voz que ele aparece na frente do público, né? Mas é aquela coisa interna que vem e que vai se descobrindo durante esses processos, né, de oficina. E aí eu consigo perceber assim que são degraus que vão sendo subidos a cada encontro, a cada momento, né? E eu acho que a arte terapia ela faz isso, ela tenta tirar um pouco as pessoas da racionalização e levar elas para um simbolismo, para uma coisa que não é tão óbvio, tão palpável, que é muito curioso. Às vezes os artistas são as pessoas que têm mais dificuldade de aceitar essa proposta. Tem uma resistência maior de se entregar para fazer essa quebra que tu diz, assim, né? De sair da racionalização e entrar, porque se tu tá ensaiando para alguma coisa, tu vai lá, tu tem um roteiro, tu tem uma marca, tu tem, né? Todo um processo para que aquilo aconteça, um estudo. E quando tu vai para um processo arte terapêutico, essas coisas elas não são as mais importantes. A gente tem que trabalhar num outro mundo, desconstruir essas coisas e mergulhar num processo que é mais inconsciente, que é mais fluido, que é menos mental e que é mais sensorial, que é mais alma, né? De entrega. Essa memória, a memória afetiva da pessoa, ela também ajuda, né, nesse processo, porque pelo que a gente viu aqui, muitas pessoas falou que quando o primeiro contato
que tem com sombra é na infância, né? Todo mundo, praticamente 99% cita isso, né? Que o primeiro contato que a gente tem com a sombra é lá na infância, lá, né? A sombra da vela, quando acabava a energia elétrica. Então, essa memória afetiva também ajuda nesse processo, né? Ativar Muito, essa né? memória. Muito, muito ativa, muito, porque a sombra é um elemento muito primitivo, né? Muito primitivo de comportamento e da nossa imaginação também. Porque quando a gente é criança e vê alguma sombra, vê uma passada, isso nos cria um impacto muito grande, né? E aí tu junta isso com o escuro, que é onde se manifesta com mais potência a sombra, e aí tu tem uma memória de muito primitiva de coisas muito intensas que acontecem, né? Geralmente na infância, porque depois que a gente cresce, a gente racionaliza e aí tu diz assim, bom, é só uma sombra, né? Então a gente perde esse encanto, essa beleza, ou esse medo, ou esse receio, e aí por isso que a entrega também nesses processos arte terapêuticos eles são um pouco mais difíceis, né? Porque eles exigem, assim, vamos desconstruir, vamos sair desse lugar tão racional e fazer esse passeio, né, mais de entrega, vamos voltar essa memória infantil, né? Vamos resgatar um pouco disso para poder vivenciar essa questão. E aí tem um ponto que eu acho muito importante, que é assim, que às vezes também que eu percebo pelo menos, que isso fica muito associado à questão às memórias de infância, então fica associado às crianças, e às vezes parece que os espetáculos que se faz para o público infantil ou para todas as idades, eles podem ficar um pouco colados nessa coisa da arte terapia, num processo de vamos brincar demais e não estruturar um trabalho que vai além disso com as crianças, né? Então, às vezes, eu percebo isso, às vezes eu penso, bom, quem sabe um trabalho para os artistas, um trabalho arte terapêutico, uma sombra terapia, para entender que também a gente não precisa levar para as crianças só esse mundo infantil primitivo, né? Mais mimoso. Então, eu gosto muito dessas provocações que a gente pode fazer nesses processos terapêuticos ou psicoterapêuticos, dependendo da situação, né? É legal você falar isso, porque a gente lembra da nossa peça também, A Vila de Ponta Lux. É uma peça Uhum. que ela não é de fácil entendimento. E a gente teve esse debate na criação também olha, como é uma peça que não tem fala, é só trilha sonora, é uma peça que a gente atinge um público infantil muito grande, mas também diversos outros públicos, né? Infanto-juvenil, adulto. Mas só que a preocupação nossa era contra o público infantil, porque as nossas primeiras apresentações era um público infantil. A nossa preocupação era essa, da criança não entender aquilo. Aí a gente fazia tudo aquilo didático para a criança entender. Só que daí até foi a Juliana falou assim, não, vamos fazer e não vamos se preocupar se vai entender ou não. Basicamente isso. E acabou que hoje a gente tem essa satisfação das crianças entenderem, né? A gente abre para conversa e as crianças entendem. E vai de encontro também com a pergunta da Juliana, que ela fez ali. Qual é o seu olhar com base na psicologia, junto à sombra, nas recepções das peças por diversos públicos, infanto-juvenil, adulto e idoso? Eu só não consegui o começo da pergunta, como é que é, qual é a... Qual é o seu olhar com base na psicologia, junto à sombra, na recepção? Deve ser nesse entendimento dos públicos, né? Infanto-juvenil, adulto e idoso. Uhum. Tá, tá. Não, eu acho isso muito bacana, assim, o que tu estava dizendo, né, Jair, a gente tem essa sensação de que quando tu trabalha com o público infantil, ou além do público infantil, porque eu acho que aí a gente entra na questão do teatro de animação, e especificamente no de sombras,
que parece que a gente tem que tratar essa criança de um jeito diferente, com essa questão, ela não vai entender porque se tu trabalhar mais com o simbolismo, que é muito característico da linguagem, né? Tem que ficar descrevendo e elas nos surpreendem, porque na verdade, tanto as crianças como os outros, né, as outras faixas etárias, a gente tem, mesmo que ah, o público não entenda e a gente como público também não entenda exatamente o que é aquilo, a gente tem esse processo de elaboração, que é a nossa fantasia, que é a nossa memória de infância, a nossa memória de juventude, se tu é uma pessoa com mais idade, e tu vai fechando essas referências e essas ideias e essas memórias na tua cabeça, com a tua história, com os teus referenciais. Então, eu acho muito bacana isso que vocês, essa história que tu traz do espetáculo de vocês, porque é muito parecido com o que a gente sentiu lá com o Saci e foi trabalhando nos outros espetáculos, que é assim, a gente não pode subestimar o nosso público e achar que eles não vão entender. Eles podem não entender o que eu quero que eles entendam. Então, aí eu acho que isso também bate um pouco nessa coisa do artista, de alguns artistas ou algumas pessoas acharem que a gente tem que levar alguma coisa pronta, né? As pessoas vão receber aquilo que elas têm condições de receber, né? E eu acho que essa é uma troca muito importante. E a Sombra faz isso com as pessoas de qualquer idade. A gente, o ano passado, estreou um espetáculo novo, que é o Criaturas da Literatura, que conta. A gente fez uma pequena. São cinco, seis histórias, né? Seis clássicos. E aí eu não vou esquecer uma senhorinha que ela disse no final do espetáculo: eu tenho 68 anos, eu nunca tinha visto espetáculo de sombras na minha vida, mas eu voltei para os livros de história que eu lia, que meus pais liam. Então, sim, tinha Pequeno Príncipe, Pinóquio, todas essas referências, né, infantis. E ali tu vê que não importa, não é o mais importante necessariamente a história, como tu tá contando, se tu tá mastigando, porque tu não precisa fazer isso, né? Em todas as idades, em todos os momentos, as pessoas conseguem absorver e a sombra tem esse encantamento, porque pode ser que as pessoas às vezes te digam assim: eu não entendi muito bem a história, mas o que eu senti e o que eu vivenciei me trouxe memórias que a gente nunca imaginou, né? Quando tu cria o espetáculo, quando tu pensa sobre. E esse é o grande barato da arte e é essa possibilidade de surpreender tanto o público como quem faz o espetáculo. E eu acredito que vocês tenham passado por isso também, né? E outros colegas também, né? Ah, sim, isso a gente passa sempre, né? A gente teve uma situação de um garoto especial que assistiu e a mãe dele até depois veio falar com a gente que ela ficou impressionada, porque ele nunca fica quieto, né? Ele é super hiperativo, né? Essa deficiência que ele tem, ele não para prestar atenção. E no nosso espetáculo, ela levou com medo dele ficar ali, fazer bagunça no teatro e tal, e não prestar atenção. Só que, ao contrário, ele ficou a peça inteira quieto, prestando atenção. Tipo, ela ficou maravilhada, né? Ela até perguntou: gente, o que vocês fazem? Eu falei: a gente faz sombra. A gente é a única coisa que a gente faz. Não tem uma explicação, né? Mas é uma gratificação, né? Isso, para É, o artista. com certeza, porque é uma linguagem, isso, né? É muito primitiva, é uma memória ancestral que a gente tem disso, né? E ao mesmo tempo, o que o Teatro de Sombras tem isso, tem muito essa coisa
da tecnologia, do videogame, da TV, do cinema, que para algumas pessoas é essa memória que vem, né? Tanto é que algumas vezes está, mas isso é ao vivo, não é gravado? Como é que isso acontece, né? Então, acho que essa é uma coisa recorrente também, e ela é Sim. uma linguagem que aproxima muito, né? As pessoas que estão muito perto dessa realidade também cotidiana, né? De telas, de imagens, de movimento, né? Nesse sentido, né? Nesse momento que a gente vive, e como profissional da psicologia, você vê a arte como uma forma de transformação pessoal? Olha, eu não tenho dúvida, assim, que sempre foi, né? Sempre foi e vai ser. Mas eu tenho pensado muito, assim, que nesses tempos pandêmicos e de grandes dificuldades emocionais das pessoas, de relacionamento, de uma sensação assim de abandono em todos os sentidos, né? Que a gente está, esse vazio, esse isolamento. A arte ela vem com uma potência porque a gente sabe que é ela que está salvando a todos nós, né? Neste momento também porque a gente ouve uma música, porque a gente lê um livro, porque a gente vê um filme, porque a gente assiste um espetáculo, e hoje tudo por uma telinha, distância, mas a gente está se reinventando. E aí eu vejo a beleza e a força do Teatro de Sombras e das sombras, porque as sombras hoje elas estão tomando conta. As sombras individuais e coletivas são elas que tomam conta do comportamento das pessoas, né? Nesse momento, elas vieram com muita força. A gente ouve muito se falar disso, né? Nós estamos vivendo em tempos sombrios, né? Então, eu acho que essa combinação da arte e a potencialidade do teatro de sombras, ela é muito interessante nesse momento porque ela traz esse recurso que é isso, é a arte, é a criatividade e é a sombra de cada um de nós que está vindo com toda a força para a gente poder passar por esse momento de transformação, né? Então, assim, a gente está se adaptando a fazer teatro, ver teatro e fazer o teatro pelo um aparelho de um notebook, um celular, e isso muda completamente a coisas de meses que a gente dizia assim, imagina se a gente vai ver, se tu vai ver um espetáculo pelo celular, não é a mesma coisa. E não é É, mesmo. Não é, mas essa outra coisa, ela vai fazer parte. E ela vai fazer parte agora, que a gente está num momento pandêmico e de isolamento, e provavelmente ela vai dizer que a gente não vai se encontrar, não vai fazer os espetáculos ao vivo, mas essa tecnologia e esse outro contato também vai abrir um outro jeito de se relacionar e vai trazer uma outra memória afetiva, vão trazer outros processos que a arte vai descobrir e vai interferir na vida das pessoas, né? Então, acho que é de extrema importância nesse momento, mais do que nunca, a arte tá salvando muita gente. E o mais louco que eu acho também é que a arte ela é tão democrática e tão importante que ela salva a todos, mesmo aqueles que querem terminar com a arte, que não acreditam na arte. Então, essas pessoas também se utilizam desse recurso de ouvir música, de ler, de ver teatro, de fazer todas, né, essas questões ligadas à arte, ver um filme, mesmo achando
que os artistas não são pessoas importantes e interessantes, né? Então, eu acho que isso é É, muito forte também. é interessante isso que você falou, que eu lembro que eu li a bibliografia do Hitler e ele fala ele conta na bibliografia dele, ou contam que ele queria ser pintor, queria ser artista plástico. Só que o pai dele não deixou, o pai dele impediu. Então, talvez se ele tivesse sido esse artista plástico, talvez ele não teria se tornado o ditador que ele se tornou, né? A arte poderia ter levado ele para um outro caminho. É bem Sim, interessante isso. a frustração dele se tornou o que ele poderia se tornar, de repente, um grande artista com essa frustração. Ele foi por um outro caminho, mas ele também aproveitou para ter acesso a todas as artes maravilhosas por onde ele passava, né? Que eles Sim, pegavam todas as obras artísticas e, sim, né, então tinha essa relação, né? Sem dúvida, a frustração aí leva a uma coisa muito séria, que no caso dele foi para um extremo, obviamente, né? Mas essa questão da arte como sendo salvadora ou como sendo um dispositivo para te levar para um extremo de distúrbios também, né? E aí a gente lembra de artistas maravilhosos, por exemplo, que ficam dentro de hospitais psiquiátricos, né? Então tem coisas incríveis que foram feitas e são feitas por grandes artistas, né? Bispo do Rosário, e aí a gente vê um monte de Anísio da Silveira, que foi uma psiquiatra que desencadeou todo esse processo, né, do inconsciente, que Jung admirava, uma brasileira que trouxe a arte como uma possibilidade de salvação, né, para salvação no sentido de criação mesmo para muitos artistas, né? Para muitos internos, assim, para muitos pacientes que fazem até hoje coisas incríveis e são considerados loucos, né? sim. Eu estudei bem sobre as pessoas que têm Alzheimer. Eu escrevi meu TCC em cima disso. E dizem que a última memória de quem tem Alzheimer é a memória musical. Eu, como músico, né, eu escrevi sobre isso, que é bem interessante. Tem vários relatos que a última memória que fica para quem tem Alzheimer, quem sofre de Alzheimer, é a memória musical. Tem uma pergunta do Walter Valverde. Oi, Fabiana, como você vê o encantamento pela sombra em uma apresentação? Mas também uma curiosidade e outro encantamento quanto as pessoas têm acesso aos bastidores, aos bonecos e figuras. A pergunta é, tu pode repetir, já que tem um corte que eu não consegui pegar direito a pergunta. Como é que vê o tratamento? Como você vê o encantamento pela sombra em uma apresentação, que é o encantamento fora deve Tá. ser da frente, né? E Aham, depois descobrindo atrás, vendo as figuras, os bastidores, os bonecos e as figuras. tá. Eu vou aproveitar do Walter, né? Essa pergunta. Isso, do Walter. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho de uma experiência que eu tive sobre isso, que foi a primeira vez que eu fui participar de um festival, foi o Festival de Teatro de Sombras de Canela, aqui no Rio Grande do Sul, e que eu assisti um espetáculo de sombras de uma companhia espanhola chamada Lacônica. E aí eu vi o espetáculo, eu tinha visto aquela experiência que eu relatei para vocês lá no começo, com os meninos, né? Que era num espaço de 1.500 pessoas com jovens. Foi uma experiência, mas um espetáculo assim, num teatro, com todo preparado, né, com o contexto da sombra, naquele escuro, naquela magia toda, esse foi o primeiro que eu vi lá em 98, 99. E aí eu vi aquilo como plateia, assim, nossa, é muito mágico, é muito diferente, o que que é isso? E eu fiquei deslumbrada, impressionada,
E aí terminou o espetáculo e o Alexandre disse: vamos lá ver os bastidores e tal. Era uma das primeiras vezes na minha vida que eu subia num palco para ver os artistas, ver os bastidores. Eu disse: vamos, vamos, porque eu estava muito impressionada. E aí, quando a gente passou por aquela tela, assim, e eu olhei aquilo que estava lá atrás, me deu um choque, assim. Opa, tem alguma coisa aí que não bate, né? Porque eu estava vendo uma magia, são coisas imensas, enormes e tal, e quando tu via, não era nada daquilo, objetos extremamente simples. E aí eu nunca vou esquecer de um carrinho de compras de supermercado que tinha, fazia parte do cenário delas. E eu olhei e aí elas mostraram, bom, é isso que faz isso. E eu disse, não, eu não acredito. Aí depois eu nunca mais consegui olhar para um carrinho de compras de supermercado como um carrinho de compras de supermercado. Então, isso foi muito impactante para mim, que era o que tem aí atrás, né? Então, essa é a sensação que eu tenho, que eu tive e que eu percebo nesses anos acompanhando um pouco do público e vendo essas reações, como eu comentei com vocês, assim, da entrada do público, do meio do espetáculo, como é que as pessoas vão agindo e o que elas vão comentando. E quando chega aquele final que elas podem ver, tem um impacto muito grande, porque é essa mistura, porque a grande maioria das pessoas nunca viu teatro de sombras, começando por aí, que vocês sabem, né? Todo mundo que está aqui ouvindo, que é da área, sabe que a gente vai para maioria dos lugares e são poucas as pessoas que já viram teatro de sombras, né? Do público. E aí aquilo já é um encantamento. E imagina quando tu vê lá atrás. Então, para alguns é encantamento, para outros é uma frustração. Tipo, acho que eu não preferia ter visto isso, né? Então, eu acho que tem isso, essa troca, mas na maioria das vezes, quando a gente faz esses bate-papos e o público fala e vê, reforça esse encantamento, esse mistério, mesmo vendo, eu percebo que o mistério ainda continua com as pessoas, porque assim, tá, mas nossa, isso é muito simples. E é mesmo. Mas aí tu pensa, como é que eu pego isso e como é que eu faço isso acontecer, né? Então eu acho que o encantamento ele tá quando tu vê na tela como plateia e quando tu olha o objeto, porque te fica a mesma pergunta, tá, mas agora o que que eu faço com isso? Como é que eu faço isso se transformar naquilo que eu vi, né? Então eu acho que tem essa coisa do encantamento o tempo inteiro. Ah, eu quero ver de novo, né? E isso é interessante porque em alguns dos nossos espetáculos a gente já conseguiu algumas vezes colocar as pessoas para assistirem pelos bastidores, né? Colegas, conhecidos ou alguém do público que já viu uma vez como plateia e tal. E é muito interessante porque o retorno é esse. As pessoas dizem, e vocês podem ter tido essa experiência também, é um outro espetáculo, é uma outra dinâmica, né? Então, A em gente tem quando qualquer lado, desculpa, a gente pode tem falar. a gente tem essa percepção quando a gente grava os ensaios, né? Porque a gente está atrás da empanada, a gente está fazendo ali, a gente não vê. Ainda mais o nosso grupo que a gente perdeu a pessoa que fica lá na frente, que era a Juliana, que é a Exato. diretora, que ela ficava, ela veio para trás do pano. Então a gente não tem essa pessoa que vê, né? Então a gente Aham. grava e depois vai assistir. Então quando a gente assiste, a gente fala, nossa, eu achei que estava de um jeito e está totalmente diferente. A gente leva esse impacto, né, também. Exatamente. E é isso, né? É isso que a gente sente, porque tu falou isso, eu me lembrei que quando se começou a pesquisa do Saci, lá em 2002, que o Alexandre é diretor e também atuava, que atuava com o Flávio, também já o Roger Lisboa também já fez com a gente esses espetáculos, e hoje é a Tênis Nicolaides, que está nossa colega de elenco, ele fazia isso aí, né, Jair? Ele fazia
o espetáculo, gravava e aí ia dirigir também na época do VHS. Tu imagina quanto tempo isso faz, né? Que era um outro jeito ainda, né? Tinha um outro ritual de gravar, que não era assim, hoje pega o celular, olhei, já corrijo, não, né? Então também tem isso, né? Tem uma coisa de. Por isso que eu falo, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada de ter essa experiência com o teatro de sombras, de poder ver e estar junto com o público e poder estar junto com os artistas e poder estar no bastidor também e fazer essa ligação de dessa plateia de perceber essas coisas, sabe? De ouvir as pessoas, de ver. Então, isso me dá uma bagagem profissional de relações com as pessoas, com entendimento, que é muito interessante. Como também contribui muito para a gente pensar nos nossos trabalhos, né? Com teatro de sombras, para a gente pensar as nossas vivências, né? E isso abriu um leque assim de poder estar com as pessoas, de poder estar com colegas de trabalho, de fazer assessorias com outros grupos, né, que tornam essa possibilidade assim das sombras uma coisa incrível de contato. E eu fico muito feliz de poder transitar por esse mundo, né, de ser acolhida pelos sombristas e pela sombra, sem ser uma sombrista, né? Então eu acho que isso é um privilégio que vocês me dão, né, de circular, vocês artistas, e a plateia que sempre sem saber, me dá retornos incríveis, assim, né? Então é uma vivência muito especial, né? Dessa arte, de poder dizer, tá, de poder ser público e ao mesmo tempo estar junto com os artistas e poder pensar os espetáculos para esse público e poder pensar essas oficinas, essas vivências para as pessoas que estão, para os artistas, ou para as pessoas que não são artistas, que também fazem essas vivências com a gente, que vêm buscar a sombra como um elemento, vem buscar o teatro de sombras como uma ferramenta, né, para a escola, para os alunos, para a vida. Então, porque durante essas oficinas de teatro de sombras, isso me chamou muito a atenção e foi também da onde esse interesse de pesquisar e de criar a sombraterapia. Eu digo criar porque lá em 2007, quando eu fiz e pesquisei, até então não existia nada relacionado a isso com esse nome da sombraterapia, não existiam pesquisas que juntassem a questão do teatro de sombras e o processo terapêutico, né? Então, assim, isso foi as vivências que me mostraram, as oficinas, porque é muito impressionante a potencialidade dessa linguagem. As pessoas tinham reações nas oficinas, e oficinas assim de 8 horas. Não é aquela vivência que tu fez lá de imersão de 7 dias. Aconteciam situações com as pessoas em exercícios de teatro de sombras, que criavam, que potencializavam nelas emoções de algumas pessoas não conseguirem fazer, de ter que sair. E aquilo foi me mostrando assim, nossa, que forte que é isso, o que tem aí, né? E que isso também acontece quando as pessoas veem um espetáculo. Eles acontecem um espetáculo de teatro com qualquer linguagem, mas especificamente, que é o que eu olho, o teatro de sombras é muito potencializador, né? Nesse sentido das emoções e de tocar as pessoas e de sensibilizar em lugares e coisas muito profundas, né? Que quando tu vê, nossa, que é o inconsciente, né? Ele vem ali e se apresenta de um jeito muito forte, né? Sim. O Johnny, que é nosso ator sombrista também, e é o responsável por confecção das nossas gravuras, ele está perguntando se, em relação à sombra terapia,
ela serve para o artista que se acham demais, no sentido de examinarem mais o íntimo do que a imagem em si. Talvez, se essa possível introspecção possa mudar a pessoa. Eu acho que a Eu gente acho falou assim também. Eu acho que, como diz aquela história, ninguém nasce racista, né? Ninguém nasce. Aham. Então, e como a sombroterapia ela liga, faz a gente reavivar essas memórias afetivas, eu acho que. Mas a profissional vai falar. Não, não, mas eu queria que tu concluísse o teu raciocínio. Eu acho que é Não, bacana, assim. acho que é isso, né? Eu penso isso, que talvez sim, né? Faz a pessoa refletir. Eu falo como que já experimentei isso lá na vivência, então a gente reativa realmente as memórias, né? Eu acho que é isso. Uhum. Não, e eu acho que quem já experimentou, e ainda eu digo, assim, acho importante dizer que quando a gente faz as vivências lá no Vale, né, Jair, a gente não está num processo psicoterapêutico, né? A gente faz um processo que acaba sendo terapêutico, que são Sim, coisas diferentes, né? diferente. Que a gente potencializa essas sensibilidades, né, que as pessoas se percebam e percebam a sua sombra, né, também. Mas eu acho que é interessante isso que ele coloca, né? Eu acho que eu percebo muito isso, como eu comentei com vocês, assim, o artista que está acostumado, que eu acho que a gente escolher ser artista, que é uma dificuldade, por exemplo, que eu tenho, para mim, estar aqui conversando com vocês está mais tranquilo porque é só nós dois que eu vejo, né? Mas eu sei que tem várias pessoas e eu fico muito feliz por isso. Mas a minha natureza, ela não é uma natureza mais expositiva, né? Tanto é que o trabalho que eu faço é um trabalho na companhia de bastidor, que é onde eu me sinto mais confortável, mas eu acho que todo artista, ele pode ser um tímido, muitas pessoas são retraídos, e outros não, claro. Mas quando eles se dispõem a estar com o público, tem uma coisa que tem que vir de dentro e dizer, bom, agora eu vou aparecer, né? E aí tu chega no teatro de sombras e não é tu que aparece, é a tua sombra que né? E isso dá uma quebra num raciocínio lógico que, assim, bom, não é o Jair que a gente veio ver aqui, né? É a sombra do Jair e o que ele faz com ela. Mas isso é um processo difícil para algumas pessoas, né? Que tem que dizer, bom, vou deixar de lado isso e vou entender a linguagem, ainda mais que é uma linguagem do menos, né? É uma linguagem de outra velocidade, é um outro tempo, é no escuro, é uma linguagem mais do anonimato da pessoa e da potência dos símbolos. Então, isso tudo é um processo que realmente vai mexer com como tu é como artista, né? Como tu desenvolve a linguagem e não tem como isso não interferir internamente. Isso não te causar algum estranhamento, Sim. porque para algumas pessoas é muito difícil não ser o foco e ter que dar o foco para a sua sombra. Então, isso é uma questão muito delicada e pode ser muito difícil de entender esse funcionamento, né? Essa lógica. É, Fabi, tá dando 1 hora, a gente vai cair, mas a gente Tá. volta para continuar esse bate-papo. Mas eu acho que ainda dá tempo, tem 40 segundos. A Cielo Miato está dizendo, é importantíssimo o teu trabalho, Fabi, de observação e percepção do público. E o Clube da Sombra, o Alexandre, né? A Fabi é especialista em criar finais emotivos para histórias da Cia Lumbra. É, isso a gente sabe, Olha, que é mesmo. E eu só o quero. Sander Mágico, boa noite, parabéns pela live. Está contando já aqui.
Então é isso. A gente volta, pessoal, voltam. A Fabi, ela é produtora, ela vai contar um pouco no próximo bloco, um pouco de que ela está passando aí para produzir nesses tempos pandêmicos. Então a gente já está voltando. Tá Eu bom, já chamo de novo. tá bom. Tá ótimo.